Bom dia, Marcos. Bom dia, José. Tudo bem? Me escutam? Bom dia, tudo bem? Escuta. Bom dia, escuto sim. Beleza, então. Deixa eu pegar minha câmera aqui. José, você que vai ser o assessor da sala, é isso? Isso. Beleza, então. Prazer. Prazer. Você é da Estadual do Paraná, de Maringá? Isso. Ah, legal. Eu estudei um pedacinho lá, 15 dias. Na UEM? Uhum. Fiquei um tempinho, não, hein? Muito Qual rápido. programa? Eu fiquei na verdade, foi na graduação. Eu Hum, entrei na administração e depois eu acabei passando na Unicamp e vim para a Unicamp. ah, Mas eu sim. gostei muito lá. Nossa, uma cidade maravilhosa. Nossa, muito boa. Uhum. E você está fazendo o quê? Eu faço mestrado agora. Ah, que legal. Parabéns. É na administração mesmo? Isso. Ah, legal. Beleza. Bem, acho que a gente pode. Eu também medi uma mesa e acho que a gente pode fazer o mesmo padrão, que é de deixar 15 minutos para os autores e Uhum. autoras, né, que é o recomendado, e depois nós abrimos 5, 7 minutinhos para perguntas, sugestões do trabalho. Depois, quando todo mundo tiver, ou uma maioria das pessoas tiverem aí, nós podemos falar sobre essas regras aí. E quando faltar 3 minutinhos, você pode mandar uma mensagem no chat, José, ou falar, abrir o microfone e falar 3 minutos faltando, só para a gente não se perder nisso. Pode ser? Beleza. Então tá bom, então. Só vou desligar um pouquinho que eu vou pegar um negócio, já vem.
Bem, tá faltando 6 minutinhos. Vamos aguardar a entrada do pessoal. É, José tá aí? Só acho que não. Oi, tô. Então, depois você pode comentar sobre essa avaliação que tem que ser realizada pelos Ah, participantes sim. da mesa. Eu deixei aqui Tá, no chat, daí nós reforçamos no começo e depois ao final, tá bom? beleza. Beleza, então. A gente volta aqui no silencioso. Bom dia, João Nissi, tudo bem? Bom dia, sou o Gustavo, mediador, certo? Bom dia, Isso, mediador. Bom dia, sejam bem-vindas. obrigada. Eu sou acompanhada aqui da coautora também, Ah, Ediane. tá. Qual o trabalho que vocês vão apresentar? Porque nós aqui da mediação não sabemos os nomes dos autores, não temos, Ah, felizmente. é a revisão sistemática sobre escalas e Ah, tá. instrumentos de participação social. Beleza, é o terceiro trabalho. Ah, tá bom. O do primeiro, que é sentindo-se. Não, o Uhum. primeiro é isso. O primeiro trabalho é sentindo-se responsável, uma abordagem construtiva da contabilidade no setor público. Quem é É o o meu, autor? É o meu Marcos? Beleza. Marcos, É o isso. Marcos. Fechado. E só tem vocês dois por enquanto. Vamos aguardar aí o pessoal Certo. entrar. Só vou deixar aqui aquelas regras, acho que vocês todos receberam, né? 15 minutos para apresentação, tá? Quando faltar Tá. 3 minutos, o José, que é o nosso assistente aqui, né, vai falar para vocês que está faltando 3 minutos, só para a gente ter um controle da sala, né? Certo. Uhum. E depois da apresentação em si do trabalho, nós abrimos para as perguntas, sugestões, né? Como que fica mais fluido dessa Certo. forma do que fazer todos os trabalhos apresentados e depois fazer a discussão. Acho que a gente perde um pouco nesse caminho, tá? Eu não me Uhum. apresentei, né? Meu nome é Gustavo, eu sou professor na Faculdade de Tecnologia aqui de Rio Claro, acho que é o interior de São Paulo, não sei se, né? Estamos Hum, todos longe aqui. sim. E, enfim, vamos dando a toada aí. Só esperar mais 3 minutinhos para começarmos. Professor, eu posso fazer testar aqui o compartilhamento Pode rapidamente? testar, temos um tempinho. Fique à vontade. Ele Tá, aparece em tela cheia? aparece, tá bem legal. Tá, ok. Tá, obrigada. Vou parar aqui. Se quiser já engatilhar a sua, Marcos, fique à vontade já para a gente começar. Bom dia, Bom dia, Bom Márcio, dia. tudo preparar aqui. bem? Tudo bem. Márcio, qual é o seu trabalho, só para eu ter uma. Ou você é É convidado, a não sei ainda. participação no SUS. Ah, beleza, é o segundo projeto. Tá bom, então temos só faltando transparência fiscal aqui. Uhum, Vamos só aguardar um pouquinho, daí a gente já começa. certo. Marcos, se quiser colocar a tela cheia e trocar os slides para ver se está funcionando, fica à vontade. Muito bem, está funcionando, tranquilo. Tá em tela cheia, tudo normal? Tá, normalzinho. Tá bom.
Eu ia oferecer um café, mas acho que estamos longe, né? Então, nós esperamos aqui um pouco. Nós estamos em Porto Velho, Rondônia, bem Ontem, distante. ontem tinha o meu assistente que estava na mesa era de Roraima, então eu estava Ah, longe também. E, bem, acho que a gente pode então começar, né? Primeiramente, agradecer a presença de vocês, autoras e autores aí dos trabalhos para o nosso SEMEAD. Muito feliz em participar, ser convidado para, né? Sempre que posso, participo com as mesas e são uhum, sempre trabalhos bacanas, interessantes, sempre com agendas de pesquisa para a administração pública, para o fortalecimento, né, da gestão pública. uhum, Como eu disse, meu nome é Gustavo, eu sou professor na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, especificamente em Rio Claro, tenho, né, mestrado, doutorado na Unicamp, Desenvolvimento Econômico, e vou ficar aqui com vocês. O assistente nosso é o José, que é da Universidade Estadual de Maringá, mestrando. Então, reforçando, são 15 minutos para cada apresentação. Quando faltar 3 minutos, o José ou eu entramos para falar para vocês que está faltando esse tempo, mais para um controle. E, posteriormente, terminou o trabalho, nós abrimos para as perguntas, sugestões, né, das mais diversas menções aí. Então, vamos lá, vamos começar com o trabalho aqui do Marcos, que chama Sentindo-se Responsável, uma abordagem construtivista da contabilidade no setor público. Vamos lá, Marcos, pode começar. Vamos lá. Bom dia a todos, já todos presentes. Como o professor já disse, é um ensaio com o título Sentindo-se Responsável, que nós propomos uma abordagem construtivista da accountability no setor público. É um trabalho feito em colaboração com o professor Frederico Lustosa da Costa, professor da Universidade Federal Fluminense, na qual eu sou mestrando. Então, nós partimos de um problema que foi identificado, de uma literatura ampla da accountability, especialmente no setor público, no âmbito da administração pública, que é um foco exclusivo em mecanismos formais, a partir de uma lógica técnico-normativa, e que desconsidera a dimensão subjetiva e intersubjetiva dos agentes públicos que estão ali envolvidos. Então, é uma visão bem instituída nas instituições, uma visão institucional. Então, a proposta desse ensaio é aplicar o construtivismo social para discutir esse conceito da accountability, não apenas como um sistema de regras, baseado nessa lógica normativa e formal, mas também como um fenômeno que é vivido, que é produzido e é negociado nas práticas cotidianas dos servidores públicos e dos agentes que estão ali envolvidos dentro do contexto da administração pública. Então, de modo a trazer essa discussão uma seara mais concreta, nós introduzimos o conceito da Felt Accountability, que aqui pode ser entendido como uma espécie de responsabilidade sentida. É um conceito que vem da psicologia, mas é interessante para a nossa discussão exatamente porque caminha em sentido paralelo a essa visão mais instituída na literatura, que tem puramente uma visão objetiva. Esse conceito de Felt Accountability considera o sujeito, o indivíduo. É um conceito que está relacionado à expectativa de um indivíduo de ser avaliado no futuro, ou seja, se estar submetido à accountability. Então, a partir disso, ele atua, ele muda seus comportamentos. Então, é um conceito que considera como os agentes internalizam as suas expectativas e constroem os sentidos sobre os seus deveres. Então, nós partimos da premissa que vem do construtivismo, nas ciências sociais, em que a realidade é dinâmica e é continuamente produzida a partir de interações e significados compartilhados entre os sujeitos. Então, a partir disso, nós buscamos autores que nos pudessem basear essa discussão. Então, encontramos alguns
bem interessantes, como Berger e Luckmann, no qual a realidade é constituída por processos de institucionalização, onde a linguagem é central para internalizar as formas de agir. Em Giddens, a partir da teoria da estruturação, segundo o qual as estruturas sociais, como as normas, as instituições, são, ao mesmo tempo, meios e também resultado das ações dos agentes. Em Bourdieu, a partir do conceito de hábitos, que é um sistema de disposições incorporadas que moldam a percepção, a ação e o julgamento dos sujeitos, e também em Norbert Elias e Foucault, que abordam a internalização das normas de autocontrole e vigilância, que transformam os sujeitos em gestores da própria conduta. Então, a partir desses autores, nós buscamos contextualizar a ideia da Felt Accountability a partir dessa visão construtivista oriunda das ciências sociais. Então, a partir disso, nós buscamos ampliar esse escopo teórico da accountability para além dessa visão tradicional. Então, como eu já brevemente introduzi, temos uma abordagem tradicional que é frequentemente limitada a tipologias focadas na supervisão, na avaliação e na sanção, ou seja, mecanismos puramente objetivos e institucionais. Então, tem como limitação epistemológica essa abordagem tradicional o predomínio do olhar institucional e normativo e tende a desconsiderar as dimensões subjetivas e da experiência daqueles sujeitos que estão inseridos nessas relações de accountability. Então, não propõem avançar nessa seara. Então, a partir dessa lacuna que ignora como os agentes atribuem sentido à sua responsabilidade e como eles vivenciam as pressões do dia a dia e como eles lidam com os dilemas éticos cotidianos, nós propomos essa ampliação de escopo a partir de uma virada analítica com foco de deslocamento dessa ideia exclusiva, dessa visão tradicional, que foca exclusivamente nas estruturas, mas também considerar as práticas vividas pelos sujeitos, os afetos e os sentidos que os orientam. Então, nós buscamos fazer uma conexão a partir dessa ideia da accountability e o construtivismo, para conseguirmos alcançar essa ampliação. Então, sob essa ótica construtivista, nós entendemos a Felt Accountability não é apenas uma resposta individual, psicológica, como é originalmente tratada, mas também uma norma socialmente construída. Então, ela é reproduzida e atualizada nas interações cotidianas e práticas organizacionais. Isso nos dá um entendimento que a accountability é uma estrutura dual, ou seja, da mesma forma que ela guia o comportamento, mas ela também é reconstituída e é influenciada pela prática dos agentes. Então, temos uma via de mão dupla, em que a accountability influencia, mas também é influenciada. Visão essa que a perspectiva tradicional não considera. E a Felt Accountability pode ser também vista como um hábitus ético, ou seja, uma disposição incorporada, algo que foi incorporado a partir da vivência. É, de fato, um sentir-se responsável, mesmo que não se manifeste de nenhuma forma uma supervisão direta. Então, os sujeitos agem também de forma autônoma a partir da vivência deles no contexto que eles estão inseridos. A partir disso, nós buscamos entender as implicações disso, dessa perspectiva, dessa abordagem construtivismo da accountability, tendo como uma ferramenta de análise a Felt Accountability. Então, buscamos implicações para a administração pública nesse contexto. A primeira delas que é uma revisão crítica. Então, a eficácia da accountability não reside apenas nas estruturas, na arquitetura institucional, mas também na capacidade de mobilizar sentidos, valores e afetos. Então,
essa crítica que vem fazendo desde o início da apresentação, de que a abordagem tradicional desconsidera essa perspectiva subjetiva. Então, essa revisão crítica é necessária para melhor compreender o escopo real desse conceito, o conceito de accountability. Então, existe a necessidade de uma mudança de foco no contexto da administração pública. Então, que vem da conformidade normativa, aquela ideia de compliance, de cumprimento das normas, de atendimento das leis, puramente isso, são critérios puramente técnicos e objetivos, mas também para a criação de ambientes organizacionais que cultivem o pertencimento, a ética e a motivação dos agentes que estão inseridos dentro do contexto da administração pública. Também nos permite abrir os olhos para questões que podem ser negativas dentro desse contexto. Então, temos uma tensão, um risco, por exemplo, da Felt Accountability, a partir de uma ideia de uma accountability que é internalizada, que é sentida, o excesso dela, sem que se haja um suporte institucional, pode gerar uma sobrecarga moral, o desgaste psíquico, a desmotivação. Então, a partir dessa abordagem, podemos abrir os olhos para isso e passar a considerar isso. Então, a considerar que existe a necessidade de um equilíbrio no qual a Felt Accountability, ou seja, essa subjetividade da accountability que é sentida pelos agentes públicos, ela só é virtuosa quando ancorada em ambientes que forneçam suporte, cuidado, reconhecimento e clareza dos papéis. Então, a partir dessa ideia, nós somos críticos em olhar a ideia de accountability como um mero controle, algo imposto. É necessário considerar os efeitos, tanto positivos quanto negativos, para aqueles que vivem o cotidiano da administração pública. Então, caminhando para o final, a partir desse ensaio, nós buscamos reconceitualizar o conceito de accountability, né, deslocando o foco dos dispositivos puramente formais para a experiência vivida, para algo simbólico, cultural dos agentes, que é algo importante de se considerar. Então, como contribuição, nós tentamos trazer para o debate essa ideia da Felt Accountability, esse conceito da Felt Accountability como algo que é sentido, que é internalizado pelos sujeitos, que incorpora dimensões que são até hoje negligenciadas por essa abordagem puramente objetiva. Então, questões como afeto, internalização das normas, o sentimento da responsabilidade, a forma como esses sujeitos lidam com a responsabilidade dentro das organizações públicas é introduzida a partir desse conceito e é melhor explorada a partir desse conceito. Então, nosso principal argumento é de que a accountability não é apenas imposta de fora para dentro, então ela é algo construído, é performado e é vivido pelos sujeitos que estão dentro de seus contextos, e nesse caso com o contexto da administração pública. Então, estamos falando dos servidores públicos, dos agentes públicos que atuam nesse dia a dia e vivem a accountability e a influenciam. Então, nossa proposta não foi negar os mecanismos formais, apesar de criticá-los, mas vemos a necessidade de ampliar esse conceito para abranger e além disso, só mecanismos formais. A ideia é reconhecer a importância da ética e do compromisso simbólico que é trazido, é criado, construído pelos agentes públicos. Então, nós finalizamos argumentando que a governança pública, ou seja, a administração pública, deve não apenas cultivar a accountability com uma ideia puramente de controle. Apesar de ser importante, é necessário incentivar um compromisso ético, a reflexividade e também a dignidade dos sujeitos que compõem a administração pública. Só assim nós podemos avançar na ideia de accountability e minimizar os efeitos negativos que podem surgir a partir dela.
Então, basicamente é isso. Eu me preparei para falar 10 minutos. É, espero que eu tenha conseguido abranger, de maneira clara os principais pontos da nossa proposta, do nosso ensaio. Agradeço, ao professor e aos colegas, e passo a palavra. Muito bem, muito obrigado pela apresentação, Marcos. Acho que fica bem claro, né, a ideia do ensaio. Parabenizar você e o professor. Eu tenho né, algumas perguntas, ou uma pergunta a mais, mas eu queria saber, José, tem algo aí para mim comentar sobre o trabalho? Oi, oi, bom dia, parabéns pelo trabalho, achei ele muito interessante. No momento eu não tenho nenhuma pergunta, porém ao longo da sessão acredito que possa surgir. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta para o Marcos sobre o trabalho, desenvolvimento? Não? Marcos, pode falar, José. Não, aqui, assim, só primeiramente parabenizá-lo pelo trabalho, pelo estudo. E aí, no aspecto metodológico apenas, assim, um ponto. Sugere aqui, pelo que foi apresentado, uma revisão crítica ou um estudo mesmo, só um estudo teórico conceitual, assim, mais só essa uma dúvida que nos surgiu. Um estudo teórico conceitual mesmo. Sim, tá. Indo nessa abordagem que a Joanilson comentou, Marcos, vocês têm algum trabalho que já fez esse insight ou tem alguma coisa internacional já produzida, tirando da área da psicologia que você comenta? Não, nós não identificamos com essa perspectiva. Esse Uhum. conceito da Felt Accountability, ele é tratado mais recentemente no contexto da administração pública, é um conceito que já vem desde a década de 90, por aí, mais focado mesmo na psicologia, mas ele é começado a tratar no contexto da administração pública mais recentemente, a partir de 2010, por aí. Mas essa perspectiva que consideram o construtivismo não foi nós não identificamos e achamos uma lacuna interessante a ser abordada. Sim, muito legal. É muito interessante também vocês discutirem essa forma no contexto latino-americano, onde você tem a presença do patrimonialismo, né, de outras características que são herdadas, né, que não são benéficas para a administração pública como um todo, e talvez seja interessante vocês optarem por um caminho dessa questão da responsabilização e o valor que nós damos para certas possibilidades de poder, né? Talvez Foucault ajude bastante vocês nessa perspectiva, mas também buscando autores, Darcy Ribeiro, entre outros, que estudam um pouco né, da nossa formação da sociedade, até mesmo Caio Prado Júnior, para refletir um pouquinho sobre a nossa sociedade brasileira na questão da administração pública, na formação né, do Estado brasileiro. Talvez isso dê alguma propostas interessantes do ponto de vista da questão da responsabilização e da contabilidade, que é algo novo, né? Não a contabilidade em si, mas como você disse da Felt Accountability, isso é algo novo, também temos que trazer para o nosso contexto, né, da administração pública brasileira e latino-americana como um todo. De novo, parabéns pelo trabalho, gostei muito, Podia espero, fazer uma né, que observação vocês sobre. desenvolvam esse conjunto. Federico, quer falar? Quer comentar? Sim, não, eu queria só, bom dia a todos e todas, eu Bom queria só dia. fazer um esclarecimento breve, né, que esse trabalho do Marcos uma parte da sua dissertação, né, e que é um trabalho mais completo, que ele está em curso ainda, né, o Marcos é uma pessoa muito aplicada e ainda está elaborando sua dissertação, já trouxe esse trabalho aqui em outro evento que vai participar no mês que vem. Mas eu queria esclarecer duas coisas. Primeira é com relação à pergunta da Joanice sobre a metodologia. No contexto desse trabalho maior, ele fez toda uma pesquisa bibliográfica bem ampla, né? Uma revisão sistemática e para situar essa literatura. Não é o foco aqui, né? Mas isso está sendo feito no contexto do trabalho maior. E o segundo, com relação à pergunta do Gustavo, é que a gente
No trabalho do Marx, a gente está procurando fugir um pouco essa ideia que está, não sei se vocês conhecem o trabalho da pioneira, da professora Ana Maria Campos, que é publicado em 1990, em que ela fala da dificuldade de traduzir a noção de accountability para o português em função da inexistência entre nós de valores correspondentes que permitisse que a accountability fosse mais do que um conceito, uma prática, né? Essa ideia que está no trabalho da Ana Campos e foi revisitada 19 anos depois pelo professor Pinho, da Universidade Federal da Bahia, ela traz um pouco o vício da ideia de uma modernização incompleta, né? De que nós somos uma sociedade que não consegue construir a democracia em função de tradições patrimonialista, etc. A gente, claro que não vai fazer toda a crítica a essa literatura, né, desde do Fausto, passando pelo Sérgio Buarque, etc., mas quis fugir um pouco para não cair na armadilha, né, da modernização incompleta. Só isso. Beleza, muito bom. Bacana ver o professor junto com o aluno, né? Isso é muito gratificante para a gente aqui. Parabéns, então. Acho que vai ter muitos frutos aí na dissertação do mestrado do Marcos. Obrigado. Vamos, vamos continuar, então, pessoal. O próximo trabalho é o trabalho. Deixa eu pegar aqui que eu já esqueci, que é a participação social no SUS, uma realidade, movimentos de um conselho municipal. Vamos lá? Então, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, meu nome é Márcio, né? Eu sou um dos coautores do trabalho. Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, né? Não é a URGS, né? Aqui a gente tem a Federal do Rio Grande do Sul, que é a URGS, e a Federal do Rio Grande, que é a FURG, né? No extremo sul aqui. Então, esse trabalho é fruto, na verdade, de um trabalho de pesquisa da Letícia Siqueira, né, que ela teve uma primeira abordagem em 2012. Ela era participante do conselho, né, a partir da sua atuação na prefeitura, né, de um município. Ela atuou bastante tempo como representante e a partir dessa observação, ela fez um trabalho de pesquisa, de uma monografia de pós-graduação em 2012, e agora ela entrou no mestrado, né, então fez uma nova incursão lá no conselho, fez então um novo levantamento a partir então dessa metodologia, né, ali do Spider-Gram. Mas enfim, o trabalho dela tinha muitas entrevistas também, e ela complementou com novas entrevistas. Alguns conselheiros ainda se mantêm, né, são conselheiros históricos, assim, né, defensores da causa e da saúde pública. Enfim, o trabalho é um trabalho que tem bastante material empírico, e combinado com um certo, né, uma questão, né, mais analítica quantitativa, né, não quantitativa, mas uma questão analítica, né, um pouco gráfica, né, com algumas questões fechadas. Esse é o trabalho, né? Então, eu não sei se está passando para vocês aí, eu acho que eu vou ter que ir lá para outra tela para poder. Não está passando não, professor. Não tá, eu vou ter que voltar. Um dos conselhos é não deixar muita aba aberta, né? Mas a gente às vezes. Agora sim. Bom, então, ali uma pequena introdução sobre a saúde, né, como um elemento relevante, a trajetória do SUS, as trajetórias de participação, né, como a participação na saúde é pioneira, inclusive pré-constituição, né, nas conferências, e então tem toda uma riqueza aí no contexto participativo, e que a partir, né, do SUS, né, dá bom, né, conforma um novo contexto de participação. O objetivo, então, do trabalho é analisar como as movimentações ocorridas nas dimensões da participação social no Conselho de Saúde, né, do município pode afetar o desempenho, né? Ainda até é um objetivo, parece muito ambicioso, né?
até as avaliações apontaram isso, né? Talvez tenha que se rever para dar conta do que realmente foi feito, né? Que é mais um pouco a análise, né? Da descrição dessas dinâmicas, né? Desses movimentos de participação e não tanto no desempenho mesmo, né? Do conselho, embora toque na questão, né? Mas não traz uma análise de desempenho, né? De efetividade, como tradicionalmente se estuda, né? Então, compreender essas dimensões da participação dentro do conselho e como é que elas influenciam na questão do controle social, que é um dos elementos fundamentais da participação via conselhos de saúde. Então, né, a gente fala um pouco ali do controle social, né, e ele é um problema persistente, né, muito por conta da falta de vontade política, né, dos interesses particulares, né, dentro das administrações, né, os grupos de interesse, enfim, e também pela questão do desconhecimento e desinformação. Então, esses são problemas históricos. Depois a gente vai ver lá na análise que eles persistem, né? E mesmo após a mudança ocorrida ali em 2012, né, que houve uma maior ampliação da participação, né, para contemplar um pouco mais os usuários, né, a participação dos usuários, as revisões ali que foram, né, feitas de pesquisas, ainda existe assimetria de poder, né, e também de conhecimento, né, um problema persistente. E o outro elemento que a gente acredita que seja muito relevante é o neocorporativismo, né? Então, o controle ele acaba ficando restrito a grupos específicos. Então, quem consegue se mobilizar mais para participar, consegue ter mais poder e consegue ter a sua representatividade. Isso, acho que a gente poderia avançar um pouco mais até no trabalho, né? O trabalho, ele sinaliza um pouco isso, mas eu acho que a discussão ali que a gente faz, por falta de espaço, né, faltou se discutir um pouco mais. Então, eu já vou falando um pouco do trabalho, né? O método, né, um estudo de caso descritivo, né, voltado, né, à categoria dos usuários do Conselho Municipal de Saúde, baseado lá numa metodologia criada por Rifkin em 88 e foi adaptada por Rocha e outros, né, lá num estudo feito na Bahia, em Vitória da Conquista, né, em 2020. Então, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, análise documental, análise de atas, né? Foi uma pesquisa bem aprofundada da Letícia, aí, que se debruçou sobre esse material. E aí a comparação das 5 dimensões, a partir de um questionário também, né? Participação social, de acordo com essa metodologia do Spider-Gram, em 2 períodos, 2012 e 2025. E as dimensões são essas, né? Autonomia, né? E tem várias categorias ali que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas está no artigo: autonomia, organização, representatividade, envolvimento comunitário e influência política. Em termos de resultados, né? Então, pelas entrevistas, né? Pela análise das atas, e aponta ali que desde a criação do Conselho de Saúde aqui do município, houve resistência à participação por parte dos gestores municipais, né? Então, lá no início, já havia resistência da implementação do conselho, né? Então, a gente tem esse problema histórico da resistência da administração em compartilhar o poder, uma vez que o conselho é deliberativo, né? Poucas oportunidades para capacitação, então, na prática, os conselheiros antigos orientam os mais novos. E como os conselheiros são definidos nas plenárias das conferências municipais, né, havia em algumas oportunidades uma atração de pessoas sem qualificação para as conferências ou pessoas, né, que pudessem participar, né, de acordo com alguns interesses, né? Então, a gestão municipal, algumas gestões municipais atraíam pessoas sem qualificação para as conferências ou de alguns, podemos dizer, com algum viés. As atas revelam que a contribuição dos segmentos dos usuários ela é fundamental, né? Então, tem várias contribuições significativas. Os usuários que participam mais efetivamente com contribuições importantes. Revela-se também que houve uma mudança no perfil dos usuários, né? Participantes, antes eram mais aposentados, agora são pessoas que estão mais trabalhadores da ativa,
né? Então, houve essa mudança do perfil. A gente vai ver que há uma mudança também metodológica ali na forma de reunião, tá? Houve uma diminuição do número de comissões, né, permanentes, embora, né, já fazendo uma análise das entrevistas, isso não é percebido, digamos assim, pelos conselheiros, né, entrevistados. Olha, houve uma diminuição, mas não prejudicou. Mas a gente vendo a temática onde foi reduzida, né, DST-A, de saúde mental e hepatites virais, né, a gente vê que são temáticas muito importantes e que se reduziu justamente essas comissões, né? Por outro lado, houve um movimento de renovação capaz de contemplar novos grupos. Então, ali, analisando qualitativamente, né, havia, né, grupos mais tradicionais que participavam, às vezes até não participavam, mas estavam ali, e houve uma renovação com novos agentes ali, novos atores entrando. Isso foi muito interessante, né? Houve uma mudança também nas representatividades ali, se a gente olhar dos bairros. Antes aqui tem duas representações de bairro, né? A URAB, que representa os bairros, né? E tem uma representação bastante ampla, e a CURG, né? Que é a Central Única das Associações de Bairro, que representa poucos, mas tem um outro viés, né? Então, a CURG acabou botando mais representantes, mas a gente percebe, aí teria que continuar esse levantamento, né, que a URAB ela se movimentou muito nos últimos anos e tem, enfim, buscado uma boa articulação com as lideranças de bairro, né? Está presente, está se legitimando como uma representação muito forte. Então, isso pode gerar, na próxima conferência, uma mudança nesse perfil. Tá? Houve também mudanças de governo, que ali a gente acaba não contemplando, né? Então, o Partido dos Trabalhadores teve durante de 2012 até 2018 ali, né? 2012, aliás, 2012 a 2020, né? E depois entrou o PMDB, né? Então, essa mudança a gente também vai ver na mudança pós 2012, né? Nos perfis. Isso a gente não analisou com detalhe, mas agora, novamente, o Partido dos Trabalhadores entrou, então tem essa alternância de poder. Isso também pode ficar como uma sugestão para estudos futuros aí, que a gente não colocou nas conclusões. Por fim, pouca presença de membros externos nas reuniões, maior frequência dos conselheiros, né? Também embora pouca presença de membros externos, a maior frequência dos conselheiros em virtude dessa mudança que foi as reuniões online. Então, isso aí agregou maior frequência. Porém, a percepção desses conselheiros mais antigos é que há problemas de envolvimento de atenção, né? Então, a participação, o quórum é garantido, mas a participação talvez não seja muito qualificada. Então, esse é um elemento que também a gente pode apontar como sugestão futura, que não foi bastante explorado ali nas conclusões. E aqui o gráfico, né, mostrando então essas variações nas dimensões. A gente percebe que a organização se manteve, né, com a mesma percepção de que há né, no nível 3 ali, né, de participação, a representatividade também, embora haja mudança dos atores. O envolvimento comunitário também se manteve, mas aí é uma questão, né, de que se manteve, mas se manteve baixo, né? Então, não é que está bom, né? Então, tem que fazer essa análise qualitativa, né? A influência política, a gente pode perceber que reduziu um pouco, né? Então, o que pode ser visto como positivo, né? Uma ingerência política da prefeitura. Porém, a autonomia também, né? A autonomia, houve uma certa percepção de redução. Mas, se a gente fosse fazer uma análise só quant, né? Uma análise do trabalho, bom, a gente não ia ter muito dado. Então, eu acho que a principal contribuição do trabalho, né, é que essa análise quant, né, tu olhar o gráfico, tu tem que complementar pela análise quali que foi feita e que trouxe então algumas respostas ou trouxe elementos para explicar essas mudanças, né? Então, conclusões, né, concluindo, né, persistem desafios históricos, a falta de qualificação e né, o uso político de nomeações, embora essa amplitude da participação comunitária, né, dos usuários,
ela vai dar uma equilibrada, né? Antes o poder público tinha, né, era paritário, mas era paritário tendo maior poder, né, dos representantes, digamos assim, mais burocráticos, né? Observa-se o esforço de reaproximação com os propósitos originais dos conselhos, fortalecimento do controle social. Aí a questão que eu falei, né, a ferramenta ela é útil, né, o Spidergram, mas, né, ele pode ser útil para a gente ver esses movimentos, né, né, pode se replicar a estudos futuros, enriquecida com as entrevistas e essa análise qualitativa, né, para perceber essas nuances, né, do engajamento, da representatividade, né, dos movimentos dentro ali, né. Então, a própria questão ali que eu acho que eu não comentei, né, de que as representações elas estão nas reuniões, mas elas não têm interlocução com a base, né. Isso é um problema também histórico, né, de ressonância daquilo que é discutido nas conferências, não tem uma ressonância com a base. E aí, finalizando, né, também uma sugestão interessante para estudos futuros, né, que já tive um orientando que pesquisou, e agora, recentemente, a gente pôde voltar, que são os conselhos locais. Aqui, o município ele tem conselhos locais que justamente conferem essa articulação com as bases, né? Então, cada UBS ela tem um conselho, né? Não todas, né? Mas uma grande maioria ela tem um conselho local ali que envolve membros da comunidade e cujas reuniões são muito ricas. Então, o que talvez possa ser objeto de estudo é perceber como é que isso está se refletindo nas discussões do Conselho Municipal de Saúde. Então, era isso. Agradeço a oportunidade, né, de apresentar e representar aqui a Letícia, que não pôde estar presente, mas que poderia falar com maior propriedade aqui sobre o tema que ela, né, domina bastante. Era isso. Muito bem, obrigado, professor Márcio, parabéns pela apresentação, parabéns pela Letícia, orientanda. Alguma pessoa quer perguntar, alguém quer perguntar para o trabalho? Não, apenas parabenizar, né? Ele conversa bastante, em alguma medida, com o trabalho que a gente fez, e é muito interessante ver isso em uma aplicação, né, ali, num locus ali, para avaliar todas essas relações de força, de influência, né, de empoderamento das pessoas, dos participantes. Parabéns. Obrigado, obrigado. Legal. Professor, é uma pergunta que ficou aqui, é sobre essa mudança de perfil, né? Você mostrou ali, no artigo também reflete isso, a mudança do perfil dos conselheiros. Vocês notaram que se teve algum salto disso em qualidade ou mesmo em perspectivas de políticas públicas, de fortalecimento? Então, essa é uma lacuna, né? Porque daí teria que fazer uma análise também da efetividade, né? Então, a efetividade seria medir o quão efetivo o conselho está sendo no controle social ou na proposição, né? Como é que que resultados foram gerados em termos de controles, de proposições, né? Aí a partir dos documentos, né? Então isso não foi feito, de fato. A gente só registrou então a estrutura, né? E não os resultados que o conselho gerou, mas é uma boa sugestão também para futuros desenvolvimentos. É porque o cenário é muito rico, né? Porque como é uma pesquisa muito de período grande, né? Você tem uma reflexão que pode ser utilizada para, como vocês dizem, né? Para outros estudos também. Então, essa contribuição da Letícia, nesse caso de você ter mais de 10 anos, né, de efetuação da política, isso mostra muito, né? Não só mudança de cenários, mas também a questão que vocês podem, né, e acho que fica interessante posteriormente, é ver os reflexos efetivos dessas mudanças, né, demográficas, de mudanças de governo, né, porque o cenário é muito rico, né, e é uma coisa que carece bastante, né, nossas análises são de muito curto prazo, né, reflexivas, assim, então talvez essa análise
de um espaçamento maior, ela possa ser, né, uma base para outros trabalhos, para compreensão, não só de mudanças, digamos, mais burocráticas, mas no campo mesmo da efetividade, do controle, né, da efetivação das políticas públicas. Novamente, parabéns aí para o trabalho. Acho que vocês têm bastante conteúdo, né, para ser explorado nos próximos trabalhos, próximos projetos aí. Vamos, então, dar prosseguimento, pessoal, para o próximo trabalho, que é revisão sistemática sobre escalas e instrumentos da participação social no Brasil. Bom dia, novamente, a todos, a todas. Vou dar prosseguimento aqui com a apresentação, já sigo compartilhando. Beleza. Pessoal, só aproveitando para reforçar a questão, né, da avaliação final da sessão, que vocês podem fazer pelo link que está aqui no chat. Certo. O nosso estudo é uma revisão sistemática sobre escalas e instrumentos de participação social no Brasil, feito em coautoria, né, com os... Só um minuto aqui, deixa eu colocar em tela cheia. Feito em coautoria com a mestranda também, Lidiane Bandeira, e os professores Osmar Siena, professores doutores Osmar Siena e Erasmo Carvalho, da Universidade Federal de Rondônia. Primeiro aqui a ideia é contextualizar, né, trazer a importância da participação social, que está diretamente associada à democracia participativa, e ela teve todo um tratamento constitucional a partir da Constituição de 88, né, inclusive a Constituição estabeleceu a gestão quadripartite, né, na gestão pública, nos serviços de seguridade, de saúde. Então, ela tem um valor constitucional, mas e há também uma crítica, né, a despeito desse abrigo constitucional, há uma crítica aí feita pela Paz de Paula, em que medida a reforma gerencial, de fato, contribuiu para isso, para ampliação desses espaços públicos, né? Ela é uma crítica a essa reforma gerencial, dizendo que, na verdade, isso afetou essa esfera pública não estatal e dificultou a elaboração de novos formatos institucionais de cogestão e de participação dos cidadãos nas decisões públicas, né? E aí se questiona como a participação social hoje é capaz de influenciar ativamente o processo de tomada de decisões em escolhas públicas, né? Isso aí está no trabalho do Milani. E existem questões subjacentes aí que se referem a essa redistribuição de poder, esse empoderamento dos cidadãos realmente como condição de exercitar plenamente essa influência nas decisões, né, legitimando as escolhas públicas. A gente verificou na revisão sistemática estudos sobre espaços e arranjos institucionais, né, relacionados à participação social em diversas áreas de conhecimento, assistência social, ciências políticas, administração e gestão pública, né? Mas ainda hoje existe essa crítica de que, em que medida, né, essa participação ela só é uma ficção, um espaço ali para mediar um diálogo, né, e que, na verdade, encobre essas desigualdades de poder, essas simetrias de poder que a gente vê, né? O trabalho teve influência, o nosso trabalho teve influência forte no estudo seminal de Einstein, que foi também objeto de uma revisão sistemática multidisciplinar do Simon Varwell na Escócia, em 2022. Einstein fala que a participação social sem redistribuição de poder é um rito vazio, né? Então, ela escreveu esse artigo, Uma Escada de Participação, em 1969, e foi precursora aí na investigação da participação social em uma época que os Estados Unidos passavam por conflitos raciais, sociais, políticos, né? E deixou aí esse legado, porque até hoje a investigação, os estudos utilizam a escada de Einstein para mensurar essa participação social. Nós vamos mostrar mais para frente os resultados da nossa investigação. Então, aqui a questão de pesquisa, né? Todo esse cenário, todo esse contexto nos instigou a buscar resposta para a existência de escalas, né? De investigar quais são as escalas de participação social utilizadas no Brasil, na pesquisa nacional, em quais setores ela é apresentada, né? E o objetivo é identificar, classificar e analisar esses instrumentos e metodologias empregados na literatura nacional para mensurar
a participação social. E aí a gente tem essa contribuição potencial de aprimoramento da participação social na gestão pública brasileira, né, na medida em que os resultados, né, as análises podem disseminar isso no âmbito do serviço público, do setor público. A metodologia seguiu uma revisão sistemática, né, essas foram as bases pesquisadas, né, para esses descritores aí em português e inglês. A gente elegeu as ciências sociais, administração e gestão pública como áreas de elegibilidade, né? Não houve um recorte temporal específico para ampliar a base de buscas da produção acadêmica, e a pesquisa se concentrou nesse período de abril a junho de 2025. Né? A gente verificou o resultado inicial de 17.109 artigos, enfim, e não só artigos, né? E aí, ao final, nas etapas de triagem, a gente selecionou 29 artigos. Esse é um quadro que registra, que documenta, né, esse procedimento de revisão sistemática, né, com os descritores, os registros, todas as etapas de triagem e eliminação. Foram encontradas na literatura proposições de escalas, de análises de participação social, e essas áreas temáticas aí, elas se sobressaíram, né, no planejamento urbano, na gestão social, gestão ambiental e políticas públicas, nesses subtemas: habitação, direito ambiental, plano diretor e conselhos de saúde. A primeira categoria aí, eu vou passar para a Lidiane, fala dos trabalhos que foram baseados na escada de Einstein. Isso, né? Muitos trabalhos achados aí baseados na escada de Einstein, porque, como eu já falei, a Einstein ela sistematizou uma escada, né, que vai desde 1, que é a manipulação, até o 8, que é o controle cidadão. Então, um dos principais trabalhos, o tempo está bem corrido, mas vou falar somente sobre o da participação, que é uma análise comparativa de São Paulo e Recife, em que eles fazem a mensuração dessa participação social. E é interessante de observar que muitos conselhos realmente, muitos planos urbanos realmente simulam, resultam em ritos vazios de participação, né? E a escada, ela é uma evolução. O que a gente reflete com os resultados desse trabalho é que a participação social, ela é um caminho a ser percorrido, né? Então, na maioria das vezes, o que a gente viu aqui nos trabalhos é que há ainda a predominância de níveis fracos em muitos dos casos analisados. A gente também conseguiu categorizar trabalhos como outras escalas, né, em que eles trabalham com algumas escalas, como a escala de Raymond e a escala de Souza, né, e a gente elegeu aqui o artigo, destacou esse artigo dos autores Ferreira, Antonello e Stephanie, que fala da participação democrática no plano diretor de Londrina, à luz da teoria de Raymond. Né? Ele propõe, a teoria foi adaptada para esse contexto brasileiro, ele propõe 7 níveis, né, que vão desde objetivo de informação, construção, tomada de decisão, gestão participativa e autogestão. E a contribuição do trabalho é interessante porque eles avaliaram que a participação da sociedade na construção desse plano ficou no nível 6, que é a gestão participativa. Então, eles fazem uma comparação do plano anterior com esse plano. No plano anterior, eles ficaram com a cocriação. Então, a gente consegue ver uma evolução, né? Uma coisa interessante que o artigo fala é o seguinte, que esse plano diretor ele teve 107 emendas que foram sugeridas pela sociedade civil. Então, a gente consegue perceber uma evolução na construção dessa participação social no município de Londrina com relação ao plano diretor. Uma outra questão interessante do artigo que ele destaca é o seguinte: o Conselho Municipal da cidade, que trata sobre o planejamento urbano, ele tem 34 membros. Desses 34, somente 12 são de instituições públicas, os outros membros são todos representantes da sociedade civil. Então, esse artigo destaca aí como é importante, né, a construção da participação social, uma participação social verdadeira, né, não um rito vazio. Inclusive, destacou que os representantes eles realmente participam da tomada de decisões e acompanham os projetos. Né? A gente também trouxe uma outra categoria aí de técnicas qualitativas, né? A maioria, nesses casos,
os autores empregam análise documental, entrevistas, no intuito de captar a complexidade dos processos participativos. E a gente elegeu aqui, para trazer na apresentação, o trabalho de Gonçalves, né, sobre governança, evidenciação e amplitude da participação social. Em conselhos de saúde, né? Eles, no caso, não utilizam, esses trabalhos, eles não utilizam uma escala, um modelo, mas a gente percebe uma preocupação em estabelecer índices, indicadores para mensurar essa participação social. Então, a gente vê que muitos trabalhos no Brasil, né, alguns seguindo a escala de Einstein, outros com escalas inéditas, como nós vamos ver a seguir, e outros implementando aí técnicas qualitativas. E ele consegue aqui, inclusive, verificar a amplitude, né, em restrita, média, ampla e aberta desses conselhos estudados aí lá no Centro-Oeste, em cidades e municípios do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste. A gente verificou também as escalas criadas no Brasil, né? Foram modelos e métricas elaboradas, em maioria representando uma sistematização consistente e uma aplicação empírica também, que permite a replicação em outros contextos. A gente citou aí o trabalho que trata do modelo de participação de planejamento urbano, né, em cidades de médio e pequeno porte, e outro trabalho também que fala de conselhos de saúde, né? Aqui, no caso do Santos e Moreira, ele acaba também aplicando o modelo Spider-Gram de Rifkin, né? E ele cita nos estudos que os precursores desse trabalho foram o Rocha Moreira Bispo Júnior, né, que foi citado no trabalho que foi apresentado, né, de forma antecedente. E aqui ele também faz análises das dimensões, né, das categorias de análise e evidencia aí ao final, considerando os dados, que há um baixo nível de desempenho, né, evidenciando essas limitações na autonomia, a fragilidade no apoio técnico, a estrutura física e também a dotação orçamentária. Ele analisou diversos aspectos aí, então, com base nas dimensões, para chegar a essa conclusão. Eu queria fazer um adendo para falar sobre o artigo do Caetano de Paula e Souza, que é um modelo de participação para planejamento urbano em cidades de pequeno e médio porte, que eles lançam um livro web, que é um guia que orienta esses municípios a elaborarem planejamento urbano. Esse livro web ele foi testado em 12 municípios de Minas Gerais, inclusive esse trabalho ele participou até de um concurso de teses, né? E é um trabalho muito interessante porque eles criam aí um modelo e replicam isso em 12 municípios, e é um trabalho, um guia que está, um livro web que está disponível na internet para que esses municípios de pequeno e médio porte possam fazer os seus planejamentos urbanos com o engajamento dos representantes da sociedade civil. E é interessante o diferencial, né? Além da replicabilidade desse trabalho, desse modelo SOPA que eles falam, que é um framework que foi criado e testado pelos autores, é interessante porque ele implementa no processo de construção a aprendizagem sobre avaliação, para gerar engajamento, né? Para gerar intencionalidade, né? Nesse processo de todos os representantes, todos os participantes. E aí a gente traz uma categoria... Pessoal, tem mais ou menos uns 3 minutinhos para finalizar a apresentação, para dar os 15. Isso. Então, a gente traz, por último, uma categoria emergente, que está muito relacionada aos governos abertos, né? Que foca, sobretudo, na participação social, a accountability e transparência. Então, a gente traz esses dois estudos aí, que são muito interessantes, que trabalham, que associam a participação social aos governos abertos, né? Um deles analisa as mídias, o Facebook dos municípios, para avaliar a accountability, e o outro associa a participação social traz as múltiplas faces da participação social e categoriza quais são os atributos da participação social que a participação social deve ter em um governo aberto, né? E agora, finalizando aqui a conclusão, né, a gente chegou a um resultado de que, apesar dos inúmeros trabalhos encontrados na literatura nacional, ainda há uma escassez de metodologias padronizadas, instrumentos consolidados, né? Muitos estudos ainda aplicam, derivam direto ou indiretamente da escada de Einstein nessas áreas. As técnicas qualitativas também são empregadas, com bastante análise documental, uma análise, às vezes, em profundidade, e a gente achou aí modelos que podem ser replicados, né, como o SOPA, o modelo SOPA. Recomenda-se que futuras pesquisas, né, priorizem
metodologias estruturadas e detalhadas, visando fortalecer a democracia participativa e o aprimoramento da gestão pública no Logos Nacional, através de análises, né, empíricas, que isso seria muito interessante. Então, aqui nós concluímos e devolvemos a palavra e estamos à disposição. Muito bem, gostei da apresentação das duas, né? Interessante, uma trocando a bola com a outra. Primeira vez que eu vejo uma apresentação assim, gostei muito. Online, né? Uhum. Bacana, meninas. A parceria É, está indo na Irmandade, por isso, somos é... irmãs, então a gente já... Ah, entendi. Faz todo sentido, então. Gostei muito, acho que é um trabalho bem relevante para nós, ele conversa muito com, né, com as questões da mesa mesmo. Uhum. Mas antes de perguntar, alguém tem alguma pergunta, quer comentar sobre o trabalho? Fiquem à vontade. Hum, Tá bom, então. É, no encaminhamento que vocês tiveram, né, na análise que vocês fizeram, vocês têm algum dado ou alguma informação de que a participação e a questão das representatividades está melhorando no nosso país, conforme o diagnóstico dos autores, ou isso fica muito à margem, assim? Temos uma... Nós temos um caso analisado, esse da gestão participativa no Plano Diretor de Londrina, em que a pesquisa realmente revela esse avanço no engajamento, inclusive até sugerindo a efetividade das ações do Conselho na política local, pública local. Mas, de fato, isso é muito marginal nos estudos, assim, eu acho que mais estudos empíricos, com essas métricas, né, poderiam levar a uma análise, assim, da efetividade disso, de quanto a atuação dos conselhos realmente impacta no resultado final, que é a política pública. Então, a gente não consegue, apesar da leitura de muitos artigos, a gente não consegue ainda avaliar de forma geral um avanço na participação social. Pelo contrário, alguns resultados são mais no sentido de que há uma participação vazia, e são critérios muito estruturais, como foram falados no trabalho anterior, né? A falta até de conhecimento, né? De engajamento, muitas vezes informações que são repassadas, mas elas são ali apenas no sentido de legitimar escolhas já feitas, né? Porque por quem detém o poder. Então, a gente ainda vê muita assimetria de poder nos trabalhos que nós pesquisamos. Muito bem. É algo que fica como talvez um novo futuro estudo de vocês, ou uma Uhum, abordagem, né? Até porque tem muitos métodos, né, que vocês mostraram. Então, isso também vai dificultando as formas de avaliação, se determinados métodos são acolhidos ou não, né? Então, tem realidades uhum, diferentes. É um trabalho realmente exatamente. interessante do ponto de vista de apontar quais são os métodos, quais são as abordagens Uhum, utilizadas. Eu fiquei interessado na questão, né, atual dos governos abertos, avaliação de páginas, né, do próprio Facebook, Instagram, como métodos de uhum, avaliação mesmo, né? É um controle sim. interessante de abordarmos. E fico aí na esperança que vocês publiquem esse trabalho, né? Acho que é um trabalho Ai, que pode ser publicado, pode ser para uma revista, né? Porque tenha esse conteúdo, porque realmente é um trabalho que vocês fizeram uma boa revisão bibliográfica, né? E isso é difícil fazer, né? Uma revisão boa, sistemática, ela é complicada, ela muito. merece, né, um espaço aí numa publicação, tá bom, meninas? Agradeço, Obrigada. tá? Acho que o último trabalho, que é Transparência Fiscal nas Capitais no Nordeste Brasileiro, o autor não veio, o autora está aqui? Não, né? Então, nós podemos dar prosseguimento. Quero primeiramente, então, agradecer a Uhum. vocês, a participação de todos, do Marcos, do professor Márcio, do professor Federico, né, das meninas Joanilce E Joanilce Lidiane, e Lidiane, Lidiane. muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho eu que que tem o agradeço. José, né, me ajudando aqui.
O SEMEAD é isso, né? É um encontro onde a gente sai com bastante desafios, eu acredito, né? São mais desafios do que e oportunidades de estudo, né? Isso que é o interessante da nossa mesa aqui. E aproveitem, né, as atividades do seminário, né? O seminário vai sendo tocado aí. Eu quero só relembrá-los dessa avaliação aqui, que está aqui no nosso chat, para fazer, avaliem esse que vos fala e a mesa em si, tá? E é isso, pessoal. Quero agradecer, né, a todos e todas aí pela participação e ficamos né, na expectativa aí das boas relações aí do SEMEAD e também das futuras pesquisas aí, futuros mestres, doutores, né, que estão na mesa aí, que provavelmente vão tocar aí nos próximos anos. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Eu gostaria só de dizer que eu não localizei aqui o chat, Eu também no não. chat não? o link. Você Você pode pode postar reenviar? aqui? Posso, claro que sim. Mas Ah lá, acho o que de José qualquer já forma tem mandou ali já. no link ali também da Tem no Agora, link na também. agenda tem. pronto, obrigada. Tá bom. Obrigado, viu, Tá. gente? Obrigadão. Até Já sei. mais. Obrigada, bom dia, Obrigado. até mais. Bom dia, Parabéns até aos mais. trabalhos aí, A aos todos aí, pesquisadores, obrigado. pesquisadoras. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.